Olá, você já ouviu falar sobre inflação de ativos? Bom, talvez você já tenha ouvido falar sobre inflação de produtos e serviços, mas e inflação de ativos? Bom, se você quer saber mais e saber como que isso impacta os seus investimentos, fica ligado neste vídeo. Bom, meu nome é Rafael Cisne, eu sou consultor financeiro e trabalho no mercado financeiro há mais de 20 anos e esse canal é feito para trazer informações sobre finanças e investimentos para você. Então, se você está gostando, assina e compartilha com seus amigos. Bom, inflação de produtos e serviços, provavelmente você já sabe o que é o aumento generalizado de preço das coisas que você consome. Mas inflação de ativos. Bom, e por que isso é importante? Olha, vamos fazer aqui olhar um pouquinho a história. Em 2007, 2008, teve aquela crise americana, a crise do subprime, que derrubou a bolsa americana em 50%. Então, teve uma crise generalizada que impactou os fundamentos da economia americana. Uma das coisas que precisavam ser feitas naquela época é aumentar o dinheiro em circulação. Isso foi feito através de um programa chamado QE, Quantitative Easing, que era uma forma do governo liberar dinheiro na economia. Para quê? Para que as pessoas consumissem mais produtos e serviços, porque a economia estava bem fraca, e com esse consumo aconteceu uma inflação de preços dos produtos e serviços para que a economia comece a girar e a crescer. Só que qual foi o resultado final dessa política? Foi que os preços dos produtos e serviços não cresceram tanto, mas a gente observou uma inflação de ativos, inflação nos preços dos ativos. O que são ativos? Casas, ações, debêntures, títulos públicos, títulos bonds, são produtos que você faz os investimentos. Então esses produtos, os ativos, ficaram cada vez mais caros. Para você ter uma ideia, aquela crise que teve em 2008, a bolsa caiu 50% e em mais ou menos 2 anos e meio, 2 anos e 7 meses, a bolsa, o S&P 500 já tinha recuperado todo aquele valor antes do início da crise. E de lá para cá, de 2008 até agora, a bolsa americana já subiu praticamente 300%, 280% para ser mais exato. Então, o que aconteceu? O preço dos ativos subiram demais. Para você ter ideia, ações da Apple, por exemplo, subiram 700% neste período. O que isso significa? Que o preço dos ativos está cada vez mais caro, ou seja, para quem faz investimentos, sobretudo nos Estados Unidos, está ficando cada vez mais caro fazer os investimentos, porque os preços das ações, dos imóveis, estão subindo há 10 anos. E isso é uma das coisas que os analistas estão falando muito, que essa inflação de ativos, ela favorece as pessoas, os investidores que já têm os seus investimentos, porque o preço dos investimentos estão subindo cada vez mais, mas vai deixando para trás uma parcela da população que não teve condições de poupar. E como os ativos estão ficando cada vez mais caros, fica cada vez mais difícil fazer investimentos. Então, este é um preço caro que essa política tem deixado para os americanos. E quais as consequências disso? A gente tem muitos analistas falando que a qualquer momento, por vários motivos, a gente vai encontrar uma recaída do S&P 500. Então, olhando para os resultados que aconteceu após essa política do QE, a gente vê que os índices de emprego nos Estados Unidos subiram bastante, ou seja, o desemprego lá praticamente foi extinto. Há um aumento de salários e de renda do americano, mas os analistas preveem que toda vez que acontece o pleno emprego, em momentos subsequentes aparece uma crise que derruba muito os mercados. E por que é importante você ficar sabendo disso? Porque está na hora de você começar a pensar numa possibilidade de uma crise para você fazer uma reserva de emergência para fazer investimentos a preços mais baratos. Então, com o aumento da renda do americano, o que acontece? As empresas têm cada vez mais dificuldade em fazer contratações de pessoal. Por quê? Uma vez que não tem desemprego, eles têm que canibalizar outras empresas. Então, convidar pessoas de outras empresas para vir trabalhar e pagando melhores salários. Isso vai gerar um momento em que vai ficar difícil para as empresas americanas ter mão de obra disponível no mercado, o que é agravado, inclusive, pela política anti-imigrante do Trump.
para quem está acompanhando, sabe que o Trump é muito averso a imigrantes. Então isso pode causar daqui para frente uma disruptura nas empresas americanas por falta de mão de obra, já que a gente está vivendo o pleno emprego lá. Então são vários aspectos de uma política que pode afetar os seus investimentos daqui para frente. E caso a gente veja realmente uma crise se instalando, a gente nunca sabe quando vai acontecer, porque apesar de ter muitos indícios de que pode haver uma ruptura, mas também o governo está trabalhando para que a economia continue sempre crescendo, sempre aquecida, para fazer com que ele até se reeleja nas próximas eleições. Então a gente nunca sabe quando que vai acontecer essa disruptura, mas se você estiver bem preparado, você pode tirar proveito disso. O que investidores como Warren Buffett estão fazendo em momentos como esse? O Warren Buffett já estava prevendo esta crise, essa possível crise, já há bastante tempo, há mais ou menos 4 anos. Então ele foi fazendo um caixa, tanto dele, pessoa física, quanto da empresa dele, a Berkshire Hathaway. E especialistas falam que ele, o Warren Buffett, tem na sua conta particular, mais ou menos 2 bilhões de dólares em cash para fazer novas compras quando o mercado cair. E que esse valor na empresa dele já chega a 500 bilhões, para você ter ideia do tamanho do caixa do Warren Buffett, que é aproximadamente 20% do patrimônio da empresa dele, está em caixa, esperando que aconteça realmente essa disruptura, para que ele possa fazer compra de ativos a um preço bem mais barato. E é assim que você pode se prevenir, fazer um caixa, esperar uma queda da Bolsa Americana, porque se acontecer uma queda da Bolsa Americana, por mais que aqui a gente esteja criando aqui no Brasil um ambiente propício para investimentos, a gente sabe que a Bolsa vai sentir também. Então vai ser um momento para você fazer novas compras de ativos como ações, fundos de ações, ETFs e fundos imobiliários. Enquanto isso não acontece, não é também para você se desesperar, porque a gente nunca sabe quando isso vai chegar. Então você pode continuar tendo seus ativos, tendo seus fundos imobiliários, porém dê uma atenção especial a uma reserva de liquidez, a um caixa que você pode deixar no Tesouro Selic, num fundo DI, um fundo DI na sua corretora que renda pelo menos 100% CDI, porque às vezes um fundo DI em um banco não rende nem 100% CDI. Então, se for um fundo DI com pelo menos 100% CDI, você pode deixar ali como uma reserva de liquidez, esperando que uma possível crise apareça e que você compre ativos a um preço bem mais barato do que hoje. Os preços dos ativos aqui no Brasil subiram bastante também. A gente sabe que desde o impeachment a Bolsa já subiu mais de 100%, quase 150%. Então a gente está vendo, não tanto quanto nos Estados Unidos, mas uma certa inflação dos preços dos ativos, seja de fundos imobiliários, seja de ações e até imóveis. Para vocês terem ideia, no ano do impeachment, o IFIX, que é o índice que mede a performance dos fundos imobiliários, subiu praticamente 100% em um ano. Para vocês verem como que estavam depreciados os ativos e como que subiu bastante após impeachment. Então a gente já, juntando tudo isso, a gente já fica com certo receio de fazer aportes maiores de investimentos. Então nada mais coerente do que fazer uma reserva de emergência para você conseguir fazer aportes de investimentos a um preço mais barato e aí lucrar no momento seguinte. Lembrando que em momentos de crise todo mundo fica desesperado, com medo de fazer as compras, com medo de investir, achando que vai cair eternamente, mas lá na crise americana, que foi uma crise que impactou o mundo inteiro, em 2 anos e meio o S&P 500 já tinha retornado o seu valor original e de lá para cá já subiu quase 300%. Então esse é o recado de hoje. Se você está gostando desse conteúdo, não deixe de deixar seu comentário, de compartilhar com seus amigos e de me seguir no Instagram, @mentorfim. Lá também a gente tem 3 ou 4 vezes por semana conteúdos para te ajudar com suas finanças e com seus investimentos. Até um próximo vídeo.